E aí, seres de trevas e seres de luz, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Ricardo Figueiredo e sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube Caoticamente Equilibrado. Nesse canal aqui vai ser um pouquinho diferente lá do meu perfil no Instagram, porque eu vou ter mais tempo para desenvolver as ideias. Aqui eu vou conseguir colocar começo, meio e fim e trazer mais temas das minhas experiências sobre espiritualidade, sobre reiki, sobre apometria, radiestesia, enfim, sobre tudo isso que eu dedico estes últimos 8 anos da minha vida a praticar e estudar. Então, sejam muito bem-vindos, eu vou ter muito prazer de receber vocês aqui nesse canal. Vai ser um pouquinho diferente o conteúdo, mas eu sempre vou colocar todo vídeo que vier para cá, vai para lá também. Eu vou só cortando e vocês entendem como é que funciona essa mecânica. Mas quem estiver me seguindo aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Aqui você vai ter um espaço para dialogar um pouco mais comigo, para conversar um pouco, sugerir temas. E eu acho que vai ser uma experiência boa. É um projeto que eu estou arrastando para lançar. Eu já publiquei alguns vídeos aqui no YouTube, mas acho que agora vai ser o pontapé inicial dessa história nova, tá bom? Então é isso, pessoal. Só para vocês entenderem um pouco da minha jornada até aqui, eu sou de São Paulo, capital, e morei 30 anos lá, até que me mudei para Ribeirão Preto em 2014, né? Eu trabalhei com marketing praticamente a minha vida toda, dedicado muito a treinamento de equipes, as ações em pontos de vendas, em eventos e tudo mais. Na época que eu acho que ainda tinha degustação em supermercados, era uma área que eu comecei a trabalhar, gostava muito, né? Até de formação. Eu sou formado em administração, depois eu fiz pós-graduação em marketing e fiz vários cursos de treinamento, de como expor ideias, construções de eventos e tudo mais. Então tive um período da minha vida onde eu trabalhei com isso. Cheguei a ter uma empresa lá em São Paulo, fui sócio de uma empresa do segmento de alimentação. Aí não deu muito certo, enfim, coisas mudaram, a vida me trouxe para Ribeirão Preto para que eu pudesse recomeçar. E há 11 anos atrás, quando eu decidi vir para cá, coincidentemente foi o período onde eu comecei a me conhecer, né? Eu tive um período muito que eu considero escuro da minha vida, onde eu mudei muito minha personalidade, eu acabei fazendo escolhas um pouco ruins, me arrependo de algumas coisas, outras serviram como uma reconstrução muito boa para minha vida, mas foi aqui em Ribeirão que de fato eu comecei a me olhar, foi onde eu fui buscar terapia, foi onde eu conheci um centro espírita de fato, foi onde eu comecei a olhar para esse mundo extrafísico de uma outra forma. Então, em 2014, eu mudei para Ribeirão Preto, agradeço meu primo, que foi uma das pessoas que incentivou que eu fosse num centro. Confesso para vocês que eu morria de medo de espírito, eu não gostava de ir no centro, de verdade. Toda vez que eu ia lá para assistir a palestra e tomar um passe, eu ficava morrendo de medo, e eu sempre falo isso nas minhas palestras, eu nem no banheiro ia. Então, às vezes, eu demorava um pouco os trabalhos, ficava lá 2 horas e pouquinho, eu não ia ao banheiro, porque vamos combinar que se é um lugar que tem espírito, é num centro espírita, né? Ali que eles se reúnem. E eu estava ali no meio do fervo, né? Então, eu não tinha muita segurança. Até que as primeiras sensações começaram a acontecer comigo no corpo, de sentir presenças, cheiros, enfim. Em uma dessas experiências, eu estava na assistência, né, o pessoal que está ali só para tomar o passe mesmo e ver a palestra, eu comecei a passar mal durante a sessão mediúnica. E comecei a não sentir as minhas pernas e minha consciência foi embora. Eu dei uma apagadinha. Quando eu voltei, acredito que foi assim por segundos, quando eu voltei já tinha um médium incorporado, com uma entidade me atendendo, conversou comigo, eu fiz um tratamento lá, depois eu fui convidado a trabalhar na casa e foi lá assim o meu primeiro ponto de desenvolvimento da mediunidade mesmo. Então foi assim, foi um marco na minha vida, foi muito legal, fiquei bastante tempo trabalhando naquele grupo, entre idas e vindas também, porque eu dei uma saída e voltei, mas foi onde minha jornada com a espiritualidade começou. Foi aí que eu comecei a ver que o que eu sentia lá atrás, às vezes, algumas coisas que eu tinha na adolescência, na infância, até na fase adulta, elas faziam sentido para mim. E mesmo eu vindo do catolicismo, minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta a isso, meu pai também. A minha família nunca foi muito, assim, aprisionadora, assim, né? Aprisionadora? Acho que é. Eu nunca trouxe um aprisionamento nessa questão religiosa. Sempre foi. Minha mãe era reikiana, minha avó também era, minha tia. Então,
eu sempre tive esses dois lados da moeda, né? Minha mãe muito devota à Nossa Senhora, sempre passou isso para mim. Aliás, abrindo um parênteses aqui, descobri depois de estudar que minha mãe fazia apometria e nem sabia que era a apometria que fazia. Mas enfim, tinha essa cultura, mas nunca tinha me aprofundado nessa parte espiritual, certo? Depois eu conto para vocês algumas experiências que eu tive quando eu era mais novo, que aí vai se encaixando com os nossos propósitos de vida agora que eu tô vivendo, né? E então comecei a minha jornada espiritual, fazendo terapia, fui conhecer as terapias holísticas, porque fui ser tratado com terapias holísticas, além da psicoterapia normal, né? Fui buscar através das terapias holísticas. E foi através delas que eu acabei fazendo um curso de Reiki em 2017. Foi um curso incrível. Eu agradeço muito, sou muito grato aos mestres desse curso, as pessoas que me levaram para fazer esse curso, que me deram a oportunidade de encontrar esse caminho e de me dar coragem de exercer a profissão. Então eu sou muito grato a isso, esse início, essa força, porque me fez ter coragem de fato, como eu falei, para ingressar nessa carreira de terapeuta. Quando eu fiz o Reiki, foi quando eu aprendi. Então o curso ele era de 6 meses, ia do nível 1 até o mestrado, que são os níveis do Reiki. Nível 1, nível 2, nível 3 e mestre, para que você possa ensinar outras pessoas e sintonizar outras pessoas. E aí, pô, minha vida mudou de verdade, porque quando você trabalha com as energias, você começa a entender que aquilo que você está pensando e fazendo tem um reflexo muito grande na nossa energia física. Então as coisas que vão acontecendo na nossa vida, as dificuldades, as coisas boas, elas estão muito conectadas com esse mundo que a gente não vê. Então, no começo do curso, era difícil separar, sabe, a vida material da vida energética. Então eu tinha esse conflito. Com o passar do tempo, você vai entendendo que isso é uma coisa só, né? E apesar da gente confundir muito, assim, mas será que é espiritual, será que é material? Tanto faz, a gente pode olhar pelos dois lados e encontrar o meio do caminho para a gente se equilibrar. Então o Reiki me deu essa oportunidade fantástica de me cuidar. E aí, no centro espírita já estava rolando muito as minhas predisposições mediúnicas para apometria, que era a limpeza mais pesada, desobsessão, percepção de campos energéticos. Então eu estava me treinando. O Reiki ele veio para dar uma ajudada a equilibrar essas coisas, né? Então, quando eu tomei a decisão de largar o que eu estava trabalhando, né, que era dentro do marketing ainda, a parte comercial um pouco que eu peguei, que eu não estava indo muito bem, não me sentia mais adequado àquilo, não conseguia desempenhar aquelas funções. Aí foi arriscar na carreira de terapeuta mesmo. Teve muita insegurança no começo, eu fiquei muito inseguro, porque assim, mesmo treinando pessoas, como eu passei a minha vida treinando pessoas, entendendo cenários assim, emocionais de algumas coisas, fiz cursos de leitura de corporal, de como se portar, de como falar, de abordagens, mas não necessariamente entrando nesse lado espiritual e trazendo para as consequências da nossa vida cotidiana, né? Então fiquei bem inseguro. Mas aí vai praticando, vai ganhando mais firmeza, dei aula de Reiki por um tempo, aprendi muito nesse processo, aprendi muito mesmo. E tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Tudo assim, eu não estou contando para vocês os tropeços e as quedas do caminho, mas a gente vai falando mais para frente. Mas tudo isso acontecendo, aprendendo a mediunidade, contato com os mentores, estudando a apometria, estudando esse lado mais trevoso do plano espiritual, porque de verdade é o que me encanta mais. A parte de desobsessão, de destruição de laboratórios, de você entender como é que é a manipulação dessa magia densa, isso me encanta desde o início. Então eu estava assim, nesse furor de compreender mais esse mundo, estudando, trabalhando, e aí aprendendo a equilibrar e trazer isso para o mundo das pessoas, né? Como é que eu me comunico com as pessoas? Como é que eu me torno um terapeuta onde eu possa simplificar todo esse conteúdo que eu estava recebendo e aprendendo para ter uma funcionalidade na melhora da vida de cada um, né? Porque também não adiantava só eu colocar a culpa nos espíritos, porque eu já entendia que a gente tinha uma parcela muito grande, né, em relação a esses ataques que a gente recebe, aos desequilíbrios. Então eu fui adaptando a minha linguagem. Aí, enfim, pandemia, aí eu vim para essa sala aqui que eu estou hoje, então já são 5 anos que eu estou aqui.
E aí eu comecei a trabalhar sozinho, encarar outras dificuldades, foi durante a pandemia mesmo, então toda essa adaptação. Acabei mudando de trabalho, então eu fui sair do centro que eu estava e fui para o centro onde eu trabalho hoje, que é um centro onde mistura um pouco de espiritismo com umbanda. Então é um trabalho um pouco mais, como é que eu vou dizer? É diferente, porque você tem um terreiro, a energia de terreiro é diferente de uma energia de centro espírita, de mesa branca, todo mundo sentadinho, bonitinho. Esse é todo mundo de pé, não tem o toque do tambor, do atabaque, mas tem as posições, os trabalhos, as energias, as frequências dos orixás e dos caboclos, pretos velhos, herês e exus, que são energias diferentes. Não é que não tinha isso no centro espírita, mas lá é diferente, é uma intensidade um pouco... vamos falar que a vibração é diferente. Os trabalhos são lindos iguais, para a gente não ficar com um disputinho aqui entre quem é melhor, são diferentes, mas a frequência vibracional é diferente de um lugar para o outro. Então, teve toda essa adaptação, todo esse aprendizado, e hoje estamos aqui, trabalhando com 5 técnicas que eu gosto muito. Então, como terapeuta, eu trabalho com reiki, apometria, magnetismo, radiestesia e tameana. Todas elas eu estudei muito, pratico elas para mim, para minha família, e até para verificar, né? Que a gente primeiro testa na gente as coisas para ver que efeito que isso traz. E eu trago para vocês sempre com essa filosofia. A primeira parte, que é assim, que é a pedra fundamental do meu trabalho. Assumir a responsabilidade sobre os nossos atos. Nós somos protagonistas da nossa vida. Então, deixar isso para um plano espiritual, deixar isso para uma egrégora, para a invasão de alguém, terceirizar a minha responsabilidade, não é o meu caminho, tá? Então, se você um dia escolher fazer uma sessão comigo, seja à distância ou presencial, eu jamais vou falar, olha, você está assim por causa de uma invasão espiritual. Eu até vou falar para você que tem a invasão espiritual, mas nós vamos descobrir o porquê que entrou. Quais são as causas que levaram a gente romper as barreiras e deixar que isso se aproximasse, tá bom? Eu não sou o cara que está fadado, que meu futuro é kármico e eu vou ter que seguir aquilo à risca. Não, a gente dá para mudar, dá para a gente tornar mais leve, dá para ser bem melhor do que a gente imagina, mesmo com as dificuldades que a gente tem. Então a minha pedra fundamental é essa. Buscar simplificar a comunicação, passar para vocês de uma maneira um pouco mais leve, porque eu tive momentos na minha vida onde foi muito duro o aprendizado. Então, quando eu consigo trazer aquilo para a realidade, para mim é muito bom. E sempre, lembrando que a pedra fundamental nós somos protagonistas de tudo isso. A gente precisa dar um jeito que no meio desse caos a gente se equilibrar, tá? E o segundo ponto muito importante, eu trabalho com energia, eu trabalho com a parte espiritual, eu trabalho com o conhecimento do nosso corpo através dos nossos chakras, das nossas emoções, mas eu jamais vou excluir a medicina tradicional, tá certo? A ciência nos ajuda muito, tá? A ciência, eu costumo dizer que ela tá nos ombros dos estudos de 6.000 anos atrás, dos Vedas, que veio lá da Índia. Então, a ciência ela foi crescendo e, através da experimentação, criando ferramentas de validação e de melhora. Então, a gente, quando trabalha no aspecto integrativo, holístico, a gente olha para um lado, mas a gente não ignora que tem toda uma parte física que precisa de tratamento, tá certo? Então aqui eu nunca vou falar para vocês, não tomem tal remédio, não façam isso, não tomem vacina, não, jamais. Eu vou falar assim, ó, vai no seu médico, vê o que ele fala, vai fazer exame, vai entender. Aqui eu vou te dar um suporte de um outro lado, emocional, acolhimento, a gente vai mexer com as energias, vamos reequilibrar você para que tudo isso que você precisa tomar e fazer dê certo, dê mais resultado e equilibre mais você, tá bom? Então é isso. A pedra fundamental é simplificar e trazer a gente como protagonista, e o segundo aspecto muito importante é que a gente não joga nada fora. Tudo que tem nesse mundo é para a gente aproveitar. Ah, Ricardo, mas a indústria farmacêutica, beleza. A indústria dos holísticos também é bem complicadinha, tá bom? Tem muito terapeuta que faz e fala umas coisas absurdas também. É isso que faz com que religiões sejam discriminadas, com que o processo de aplicação de energia nas pessoas seja discriminado também, porque tem gente que faz cagada. E cagada todo mundo faz. Então a gente tem que pegar o que há de melhor e buscar sempre o equilíbrio. Beleza, pessoal? Então é isso, acho que
Sou muito feliz com o que eu faço, a mudança de profissão foi difícil no começo. Vou confessar para vocês que como eu trabalho sozinho, depende muito de mim, né? Eu preciso estar com a energia muito boa para atrair clientes, para atender vocês bem, para produzir um conteúdo legal. Então é difícil, tá? Eu confesso para vocês assim, que não tem momentos assim, que eu não fico momentos 100% alegre, 100% confiante. Tem altos e baixos, eu acho que todo mundo que tem uma empresa ou é dono do próprio negócio, ou é autônomo como eu sou, tem essas dificuldades. Então, assim, eu não vivo num mundo cor-de-rosa, mas eu busco esse equilíbrio, tá? Até mais porque eu sou agitado pra caramba, tem milhões de pensamentos na minha cabeça, eu preciso meditar, eu preciso respirar, eu preciso trabalhar muito para também ficar bem. E então, um dos aspectos importantes também desse canal é que eu vou contar essas coisas que eu passo também. Muito do que eu falo para vocês, aliás, muito não, acho que 100% do que eu falo para vocês, de alguma forma eu experimentei na minha vida. Então, eu experimentei relacionamentos ruins, trabalho ruim, crise de ansiedade, crise de pânico, vontade de desistir da vida, problemas com a mediunidade, confrontos, brigas, mas também tem a parte boa de alegria, de emoções, de sentimentos que acontecem, de experiências extrafísicas que foram incríveis. Então, tudo isso que eu passo para vocês, ele vem baseado tanto no conhecimento, porque eu sou um cara que gosta de estudar e me aprofundar, quanto nas experiências, porque não adianta nada, ao meu ver, eu estudar e não praticar aquilo, não experimentar aquilo de alguma forma, tá bom? Então é isso, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao Caoticamente Equilibrado, aqui estão minhas redes sociais e até a próxima, espero que vocês fiquem mais tempo. Valeu!